Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que poucas pessoas entendem sobre raízes de iniquidades? Que algumas pessoas até eles se comunicam nas igrejas que raízes de iniquidades ele é responsável pelo sentimento, pelas angústias, pelas tristezas, mas as pessoas não sabem como se planta e como se colhe. Então, geralmente, quem alimenta suas próprias iniquidades é ele mesmo quem vai julgar, é ele mesmo quem vai maltratar, é ele mesmo quem vai maldizer, porque ele não entende a razão da própria visão. Então Deus explica: visitarei as iniquidades da vida do pai na vida do filho. Mas quando o pai está vendo que o filho está tomando decisões erradas, quer dizer, ele praticou, mas agora ele vai justificar a própria visão e não vai deixar que o filho pratique. Então, muitas vezes a pessoa, ela até tem a visão que não quer que o filho pratique, mas ele não tem a visão que ele se beneficiou de algum tipo de mal. E por isso, ele condena, ele julga, ele maltrata ou ele despreza, por desconhecer como se trata raízes de iniquidades. Então, para quem não crê no pecado, ele não acredita também em iniquidades e em transgressões. Por isso ele não sabe nem como é que lidar com isso. Como é que resolve isso? Então ele vai buscar uma terapia, ele vai buscar um psicólogo, ele vai buscar um neuro, ele quer entender a razão daquilo que ele está vendo. Mas o pai, que ele teve benefícios, ele também vai ver o malefício. E é por isso que ele não consegue entender. Então, um exemplo para que você entenda pela visão a razão. A mulher, ela casa com um traficante. Ela casa com um homem que joga na jogatina, que ganha dinheiro no jogo. Então, quando ela vê os filhos crescendo e os filhos caindo no mesmo problema que é de geração, ele não vai entender a visão. Então, o pai, ele ganhou dinheiro com o tráfico, né, com vícios, com bebedeira. Então, aqueles filhos que ele alimentou, ele vai ver caindo naquele mesmo problema que é de geração. Então, quando ele tá vendo a visão do filho, o filho, por exemplo, ele vê aquele filho ou a filha, duas pessoas interessadas no filho, né? Uma pessoa de bem e uma pessoa que vende droga ou que é usuário de droga, mas ele vende droga. Então, ele vai dizer: não, minha filha tem que se interessar é por esse aqui, por essa pessoa que é o filho de uma pessoa estruturada, estudiosa, mas ela não entende de raízes de iniquidade. Então, é justamente nessa área que o filho dele vai cair. É nessa área que o filho dele vai sofrer. Onde o pai alimentou as iniquidades, os pais vão ver a maldade. Mas a visão vai cair em contradição, porque ele não sabe o que é o alimento das iniquidades. As iniquidades é o desejo da carne, é as vontades, é o amor ao dinheiro, é a perversidade, é a sexualidade das pessoas, é a vontade das pessoas. Então, quem não crê em Deus, ele alimenta suas próprias iniquidades e não sabe como vai vir a lei do retorno. Então Deus explica que o trono das iniquidades acompanharão. Então quer dizer, eu não preciso crer, eu só preciso ver. Eu só preciso ver. Então não importa se a pessoa se deu bem pela visão. Um exemplo, se uma mulher, ela casa e ela é uma mulher muito bem sucedida e vive na área do crime, mas ela é uma delegada, ela pode ser pessoas da alta sociedade e ganhou dinheiro julgando, prendendo, condenando, falando mal. Foi uma pessoa bem sucedida. Ela vai ter uma séria proporção de ver aquele filho caindo num problema que é de geração, mas ele não vai conseguir ter a visão
Porque o amor das iniquidades não lhe deixa ver a perversidade, porque ele teve algo ruim como algo bom. Entende o que Deus está explicando? Então eu já conheci várias pessoas que se envolveu com pessoas que eram do crime, que vendia droga, um exemplo, né, que ganhou dinheiro com drogas, e os filhos, quando cresceu, se envolveu com pessoas que usavam droga. Mas os pais alimentaram formaram os filhos se capacitou, os filhos estudou, mas aqueles filhos caem num problema que é de geração. Então o pai, ele quer exigir, o meu filho tem que casar bem. Eu investi, eu fiz tudo, mas ele não consegue casar bem. Uma mãe, um exemplo, que ela sabe, quem geralmente alimenta suas próprias iniquidades, ele não sabe o que é transgressão e muito menos pecado. Então a pessoa que ela anda numa casa com falsidade, né, se aproveitando das pessoas e falando mal daquelas pessoas, ali ela alimenta, ali é a satisfação da carne dela, é a razão dela. Por que ela tem que deixar a fofoca? Um exemplo. Por que ela tem que deixar o pecado? Ela não tem visão do que é iniquidade. Então ela só se dá com as pessoas com a língua da falsidade. A pessoa, ela não consegue ter a visão. De um lado ela não tem a visão, mas do outro ela pode ter a interpretação, se ela buscar a razão do que ela está vendo. Entende? Porque ela alimenta as suas próprias iniquidades. Onde Deus explica isso? Para que você entenda que Deus diz que o trono das iniquidades perseguirão. E o mal que é de geração. Mas para quem não crê, é por isso que ele vai ser uma pessoa nervosa, vai ser assolada pelo medo, vai ser irritada, e ele é quem vai usar a boca da maldição em cima dos filhos. Porque ele não tem visão do que é iniquidade, do que é pecado. Ele não crê desse jeito. Então, tudo que ele usou ao seu próprio benefício, ele vai ver o malefício. Então, só quebra problema de iniquidades com confissão de pecado, com alinhamento com Deus. Não se quebra em psicólogo, em psicanalista. Não tem como quebrar. Não tem como quebrar com religião. Só tem como quebrar se a pessoa ela está disposta a confessar os pecados. Então a pessoa que ela não tem essa visão, ela vai justificar o pecado. Ela vai tentar mudar o problema. Ela vai tentar se moldar por fora. Ela vai tentar esquecer o passado. E ela não vai conseguir entender a própria visão. Geralmente, quem crê em religião, só em religiosidade, as mães que sofreu com os pais, fecharam os olhos para algum erro, ou quis buscar uma religião para se dar bem em alguma área, ele vai ver o filho caindo no mesmo problema que é de geração. O mesmo nível de problema. E ele não quer ter a visão, porque ele não quer confessar pecado nenhum. A maioria das pessoas, elas não querem confessar o pecado. E é por isso que Deus diz que ele dá as iniquidades da vida do pai na vida do filho, para que o pai ou a mãe tenha a visão. Aquilo que ele praticou de errado como algo bom, trouxe até uma satisfação. Mas agora ele vai ver a insatisfação. Agora ele vai ver, né? Se ele se aproveitou das pessoas, usou a língua da falsidade para se dar bem, manipulou as pessoas, eles vai ver os filhos caindo nesse mesmo problema. Há algum homem que entra só para manipular, só para sugar, só para mentir, só para se satisfazer e usar aqueles filhos com a mesma satisfação. E ele não vai entender de maneira nenhuma a visão. É por isso que muita gente vai buscar uma religião. Mas se ele não entende sobre isso, isso não muda. Não tem como mudar. Porque o que vai mudar e a pessoa vai sofrer na mudança do cenário, na mudança do sentimento, na mudança do crepúsculo, é a própria visão. É a própria visão, por isso Deus diz que as suas iniquidades, só Deus é quem arranca.
Então, o que é iniquidade? Não é a mesma coisa do pecado? Não é. Não é a mesma coisa do pecado. Em Salmos 95:20, Deus diz: porventura o trono da iniquidade te acompanhará. Então é algo que eu posso ver pela visão, mas ter a razão da visão, o entendimento do que eu estou vendo, só Deus dá. O qual forja o mal por uma lei. O mal, ele é forjado por uma lei. Então, qual foi a lei que foi alimentada? Qual foi a lei que foi quebrada? Então, por exemplo, se a mulher foi amante, quando ela casa, ela vai ver a frieza na área sexual, porque ela se alimentou do pecado, ela foi feliz no pecado. Então, quando ela tentar conseguir consertar o pecado, ela vai ver uma confusão emocional, visual e sentimental. Quem usa o dinheiro ao seu próprio benefício, para se sentir melhor, para ter vantagem, para se apresentar melhor nos lugares, para alimentar o seu próprio ego, ele vai ver toda a confusão visual e mental. É por isso que as pessoas vão sofrendo de insônias, de doenças, e eles não crêem no pecado. Entende o que Deus explica? Eles se ajuntarão contra a alma do justo. Esse justo que Deus está falando aqui é a pessoa que se acha justa. Ela se acha justa, então ela não quer saber o que é mentira, ela não crê na mentira, ela não crê na falsidade, ela sabe tudo da vida dos outros, mas ela usa na vida dela o pecado a um benefício próprio. É por isso que quem geralmente mente, ele se sente sugado, ele se sente mal aproveitado, porque ele acha que mente ao seu próprio benefício, que ele é uma pessoa justa, então ele não quer entender a própria visão, porque ele mesmo se dá essa razão. Entende que ele mesmo se dá razão. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue do inocente. Então você diz, o que é que eu tenho a ver do erro dos meus pais? Porque ele não teve o erro como erro, e sim como acerto. É isso que Deus está explicando. Então quer dizer, se eu alimentei o meu filho com o pecado, se o pai do meu filho ganhava dinheiro ilicitamente, é isso que vai acontecer. O filho, o pai não quer largar o pecado. A visão dele ali é que ele está bem, ali é que ele está se dando bem. Ele não sabe nem sobre isso e nem quer saber. Então, ele vai querer entender ainda se ele tiver essa visão. É essa visão que a pessoa tem que ter. Porque quem viveu fornicando, o pai que fornicou, ele vai ver o filho cair num problema de prostituição, de fornicação, porque vai entrar num mau relacionamento. Num tipo de mal de relacionamento. Então, onde foi alimentada as suas iniquidades? Se você alimenta as iniquidades com a fofoca, com os vícios, com a língua da falsidade, eles vão ver o problema é com os filhos, porque ele quer dominar, ele quer aconselhar, ele quer impulsionar, ele quer incentivar, ele quer usar como se dissesse assim, eu tenho experiência, eu sei o que eu estou dizendo ou o que eu estou fazendo. Então, ele acredita ser influente na vida dos filhos, mas ele não vai conseguir pegar essa visão. E ele não vai conseguir mudar um problema que é de geração. Porque se o pai dele amou o dinheiro, ele também vai amar o dinheiro. E ele vai ver que os filhos dele entrou na mão de uma pessoa que é usurável, que mente, que finge, que usa a língua da falsidade. Então, como é que a pessoa quer quebrar isso? Sem crer em Deus, não vai ter como quebrar. Ele não sabe o que é iniquidade. A iniquidade é os desejos da carne. Por isso, Deus avisa, visitarei. Então, preste atenção o que é que você está fazendo da sua vida. Onde é que você se satisfaz? Onde é que você é feliz? Porque na área da lei, que você quebrar, que você se alimentar, é que você vai ver o problema que é de geração. Todas as pessoas que eu conheci, que se envolveu com um homem, que ganhava dinheiro ilícito, os filhos caiu em mau relacionamento.
em relacionamentos ruins, com pessoas que usavam droga, que tinham vícios. Então, tanto faz, quer dizer, é isso que Deus explica, tanto faz se caiu na mão de um traficante, tanto faz se o pai ganhou dinheiro no tráfico, ou se o pai, ele, pela lei do mundo, ele pode até ter sido da alta sociedade, ter estudado, ter entrado na linha da lei. Ele ganhou dinheiro debaixo da lei, prendendo pessoas, mas se ele amou o dinheiro, se ele não buscou a Deus para entender a razão do sentimento, do coração, você vai ver a falta de comunicação dos pais com os filhos, você vai ver o filho enveredando por esse caminho e os pais sem saber o que fazer. Por quê? Porque alimentou as suas próprias iniquidades. Ele quis dar razão à sua própria visão. Eles não quiseram crer em Deus, na justiça divina. Então, eles quiseram fazer as suas próprias justiças. Viver pela visão. Entende o que Deus explica? Ele quer viver pela visão, sem entender a razão. Por isso, vai transgredindo. Por isso, essas pessoas vão transgredindo. Então, quem vai transgredindo, vai alimentando as iniquidades e transgredindo a lei, quebrando a lei de Deus. Porque ele não crê no pecado. Ele não sabe o que é pecado. Então ele acha que tem tudo por ter o dinheiro. Entende o que Deus está explicando? Por ter o dinheiro. Mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus e a rocha do meu refúgio. E trata sobre ele a sua própria iniquidade. Então qual é as suas iniquidades? É isso que Deus explica. O que você mais alimentou? Se foi a carne, se você ganhou dinheiro com o pecado, se você usurpou, mentiu, fingiu, é justamente, viveu de aparência, pessoas que vivem muito de aparência, que ela não quer saber da verdade, ela criou a sua própria visão e alimentou as suas iniquidades. Então ele vai ver a raiz na geração. Por isso é das iniquidades que nasce os transtornos, as insônias, os nervosos, e as pessoas naturalizam, porque elas não creem em pecado. Elas não sabem o que significa o pecado. Então, quando você conhece alguém que ela tem amor ao dinheiro, as iniquidades que Deus explica é isso. A razão quem dá é ela, a satisfação quem dá é ela, tudo para essas pessoas é lícito. Tudo para elas convém. Então, ela não tem visão do que é raízes geracionais, raízes de iniquidade. Então, ele vai tentar mudar para tentar consertar a sua própria visão. Então, ele achou bom o que ele fez. Ele não crê em arrependimento. Entende o que Deus está explicando? Ele não crê em Deus, ele não crê em remissão, ele não crê em gratidão, ele não crê em amor, ele crê na visão que ele já tem. Por isso, automaticamente você percebe pela visão que a pessoa ela fala em Deus, mas ela naturaliza todo o pecado. Tudo para ela é normal. Então, a pessoa que ela se envolveu com pessoas que ganhou dinheiro na jogatina, ganhou dinheiro com o jogo, ele vai ver a vida dele, ganhou dinheiro ilícito, ele vai ver a vida dele na área profissional travada. Se satisfez no mundo da prostituição, ele vai ver a vida dele na área sexual dele travada. É quando ele tentar sair das iniquidades, tentar mudar a visão do pecado. É quando ele tentar entender a sua própria satisfação. Quer dizer, eu era feliz no pecado, mas chega uma hora que eu quero mudar. Eu tô ficando velho, eu me enjoei daquilo ali, eu não vejo mais razão. Então, na razão, você vai tentar entender a visão. Porque a pessoa vai cansar pela visão. Ela vai mudar a visão. Aquilo que satisfazia ela, um dia não vai satisfazer mais. Então ela vai tentar mudar, mas ela não vai conseguir mudar. E aí é quando Deus dá essa oportunidade para que ela se conheça. Então, pelo fruto, a pessoa conhece a árvore. Porque é que ele está tendo problema naquela área? Para quem crê. É só para quem crê. E Deus explica isso.
e trata sobre eles as suas próprias iniquidades. Deus vai tratar sobre si, cada um mediante a sua própria raiz de iniquidade. Então, cada um que tem que saber onde foi que pecou. Então, quem não crê no pecado, ele diz, eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Mas toda pessoa que ela usa a língua da falsidade, da mentira, da maledicência, ele vai perceber que os filhos, eles querem viver de aparência, ele quer viver usurpando, ele vai ver os filhos cometendo a mesma coisa, mas ele não vai conseguir ter a visão. Por isso eu estou lhe dando esses exemplos, para que você entenda pela visão a razão do que é uma raiz de iniquidade. Então a mulher que ela se envolveu com um homem que ganhou dinheiro no tráfico, ou com jogo, ou com jogatina, você vai perceber que aqueles filhos, ele cai justamente com um relacionamento com pessoas que têm vícios também. Tem vícios, ou mesmo vício, ou vício parecido. Então, aquele pai, ele vai ficar indignado. Eu não criei meus filhos para isso. Não é assim, eu não queria isso para você. Quer dizer, ele queria para ele. Para ele queria, mas na visão dele, ele está julgando com uma razão. Então, ele diz que sabe o que ele fez. A satisfação quer dizer que eu fiz para mim, mas aquilo que eu quis para mim, eu não quero para você. Assim é a visão de uma pessoa que ela alimentou as próprias iniquidades. Por isso ela vai viver insatisfeita, indignada, porque ela não sabe o que é raízes de iniquidades, raízes geracionais. Então quem alimenta as iniquidades, ele vive transgredindo. E tem como quebrar? Tem. Tem como quebrar. Mas se a pessoa quiser confessar pecado, se ela não quer confessar pecado e abandonar o pecado, a visão dela não vai mudar. Então ela vai viver debaixo de transtornos, de aflições, de angústias, de sentimentos ruins, crises de ansiedade, depressão. Por isso ele já vive nos vícios. Geralmente, quem é assim, ele não vai ter virtudes, ele vai ter vícios e a vida dele vai ser estagnada em alguma área, ou na área sentimental ou na área profissional. Entende o que Deus está explicando? Que ele não consegue ter a visão, por isso ele vai viver indignado, por isso ele vai tentar fazer novas escolhas, ser mais apegado aos filhos, ele vai mudando pela visão, mas sem entender a razão, o que é iniquidade. Então ele diz, Deus me fez assim. Então Deus quer dizer, já que você diz que eu lhe fiz assim, vou deixar você ver quem é você. Entende? E muitas vezes, na maioria das vezes, o caso vem muito pior. O caso nos filhos vem muito pior. Porque as pessoas que têm muito amor ao dinheiro, que ela não quer mudar, buscar a Deus para mudar, ela resiste a isso. Ela não consegue ouvir, ela é uma pessoa indignada com Deus. Ela é insatisfeita com Deus, porque ela vai dizer que Deus não é justo, porque o que ela fez foi para o seu próprio bem. Entende o que Deus está explicando? Então, se foi para o meu bem, por que o meu filho está passando por isso? Eu fiz tudo pelo meu filho, porque ele desconhece sobre o pecado. Então, ele deu razão ao pecado pela carência, pela ausência de conhecimento e teve amor ao dinheiro e não às pessoas. Ele não teve amor por pessoas, ele não sabe o que é o amor. Ele não sabe o que é empatia, ele não sabe o que é gratidão, ele vive por uma razão. A razão, na maioria das vezes, a aparência. A aparência. Não tem aqueles filhos que você conhece assim, que é os filhos que mandam nos pais, é os filhos que decidem o que come, que decidem o que veste, que só quer roupa de marca, que só quer tudo do jeito dele, que anda na aparência, que os pais trabalham para os filhos e vivem escravo dos filhos, e eles não conseguem ter a visão da vida de status que ele leva, da razão que ele vive. Onde está o coração dessa pessoa? Deus explica.
A razão dela vai estar no amor ao dinheiro, na língua da falsidade, na língua da mentira, na vida de aparência. Por isso, ele é indignado, insatisfeito, mas ele não quer crer em Deus, porque ele já alimenta as iniquidades nas suas próprias razões, nas suas próprias motivações. Então, eu creio que você conhece, porque eu fiz um estudo ontem, né, de quantas pessoas eu conheci que a mãe se envolveu com pessoas que tinham vícios, que ganhavam dinheiro ilicitamente, e os filhos é da mesma maneira. Os filhos é do mesmo jeito. Caíram em relacionamento com pessoas que tinham vícios, teve filhos que caíram em mau relacionamento, foi abandonado com o filho. Quer dizer, aquilo que o pai fez com ela, o marido, a filha arrumou homem que fez o mesmo com a filha dela. Por quê? Porque a maldição não foi quebrada. São problemas de transgressão. Então essas pessoas, elas vão para uma religião. Ela quer que Deus mude o exterior, mas ela não quer se ver. Não quer se arrepender, não quer confessar pecado. Que pecado? Que ele se vê como vítima o tempo todo e não como vilão. Por que essa visão? Por que essa pessoa quer ter a visão? Então, a maioria que vai estudar psicanálise, que depois eu vou explicar para você a raiz profunda da psicanálise, que eu comecei estudando a psicanálise e já desisti. Por que eu desisti? Porque eu descobri no meio do curso que no curso tinha constelação familiar, que não é de Deus. Eu vi que tinha hipnose, que não é de Deus. O pai da psicanálise, que é Freud, ele era ateu. Ele era promíscuo. Então, não tem como crer em um Deus que abomina tudo que outra pessoa ensina e mistura e as pessoas acreditam. Porque ela quer a solução de fora. Ela não quer a solução de dentro. Então, quem não conhece o que é a palavra, o que é o sentimento, o que é iniquidade, transgressão e pecado, ele se satisfaz pela aparência. Entende o que Deus explica? Ele vai se satisfazer com as aparências porque ele não tem profundidade na raiz. Ele quer resolver o problema, mas a fonte do problema, a fonte da sabedoria, o que é realmente iniquidade, transgressão e pecado, quem não crê, ele vai até se satisfazer. Ele vai ver até uma aparência de bondade. Mas Deus explica que ele não vai saber o que é iniquidade. Então ele vai viver os mesmos problemas. Então ele automaticamente ele vai viver julgando. Ele vai viver condenando, ele vai viver se vitimizando, porque ele não sabe sobre essas raízes de iniquidade. Então o que vai mudar nele, quando ele busca de fora resolver os problemas dele pela visão, pela razão dele, pela idade, por aquilo que ele aprendeu, ele vai ver a mudança não interior, ele vai ver a mudança exterior. Mas na mudança interior ele vai naturalizar. Por isso a maioria das pessoas, elas não crê no espiritual. Elas não têm profundidade nisso. Porque Deus explica, se ele não arranca as tuas iniquidades, você vai viver apenas querendo justificar o seu sentimento. Por que foi que eu errei? O culpado foi meus pais. O culpado sempre é os pais. Eu não quero confessar nada. Eu não fiz nada. A pessoa vai sempre terceirizar, porque ela não sabe o que é iniquidade. E Deus explica isso. Só eu arranco as tuas iniquidades. Só eu lhe dou o controle emocional. Só eu limpo a tua visão. Então, quem crê em Deus e não crê nisso, ele não crê em Deus. Ele não sabe a respeito nem da alma, nem do espírito. E Deus explica isso. Então, as raízes, o trono da iniquidade andará junto com uma pessoa. Então, ela nunca vai se ver sem problema. Por isso, ela vai precisar do pecado. Ele vai precisar dos vícios. E ele não sabe onde ele está plantando. Onde é que ele está plantando as iniquidades dele? Que Deus diz, acompanhar tuas iniquidades te acompanhará. Então, você já conheceu alguma pessoa que ela usa da língua da maledicência? Porque Deus explica aqui que a malícia, ele vai usar a língua da falsidade, é o seu próprio benefício.
Para ele, mentira não tem prejuízo. Para ele, mentira não é falsidade, não é mentira. A mentalidade dele, o emocional dele é totalmente corrompido. Então ele vai ver o problema, aquilo que ele se satisfez, ele vai ver a insatisfação na mesma razão. Mas como ele não sabe da razão, ele vai cometer o quê? Mais pecados. E aquele pecado vai se voltar contra ele mesmo. Vai servir contra ele mesmo. E por isso ele vai ser mais indignado. Para ele sabe daquilo que ele não sabe e daquilo que ele não quer saber. Ele não vai entender. Então, quem alimentou as suas iniquidades, quem só tem visão do natural, ele não vai ver razão para isso. É por isso que ele vai tentar dar satisfação ao seu próprio pecado, ao seu próprio amor. O que foi que eu fiz de errado com isso? É assim que a gente pensa. Onde foi que eu errei? Por que foi que eu transgredi? O que é transgressão? O que é uma transgressão da lei? Então, quem não sabe de iniquidade também não vai saber sobre pecado, iniquidade e transgressão. Não tem como a pessoa saber disso. Ela mesmo vai se dar razão, ela mesmo vai se dar a sua satisfação, mas ela vai viver a indignação na área que ela alimentou as suas próprias iniquidades. Por isso eu lhe dei esse exemplo de mulheres que se envolveu com homens, que ganhou dinheiro nos vícios, na prostituição, na jogatina. Você observe se aqueles filhos que foi alimentado com o dinheiro da pensão, de alguma maneira, aqueles filhos vai cair no mesmo problema que a geração. Num mau relacionamento com pessoas que vai tirar ele da visão do que os pais promoveu para ele. Do que os pais plantou para a vida dos filhos. Então, os filhos vão ficar indignados. Os filhos vão ficar indignados com os pais e os pais com os filhos. Porque não tem visão do que é iniquidade. Porque não crê em Deus. Entende o que Deus está explicando? Se ele pode dizer que crê, mas ele não quer confessar, não quer se arrepender e não quer mudar. Essa é a verdadeira razão de iniquidades. Então, toda pessoa que você viu que os pais ganhou dinheiro de alguma forma, os filhos, ele caiu num problema que é de geração. Por isso você vai ver que quando os filhos, ele entra numa mal relação, a vida da pessoa é quem vai travar. Aquela pessoa vai mudar. Porque se a área sentimental daquela pessoa e a área profissional tendo um problema de iniquidades, ela nunca vai ser alinhada. A área sexual, profissional e sentimental, ela nunca vai ser alinhada. As três áreas, se a pessoa, ela alimentou as iniquidades de forma errada. Ela buscou de fora para dentro. Ela teve vícios. Ela entrou em mau relacionamento. Então, ela não quer saber por que entrou em mau relacionamento. Porque foi abandonada? Porque se alimentou do próprio pecado? Porque a visão dela mudou? Só a visão que mudou? A razão ela tem? É isso que Deus quer dizer. A visão mudou, mas a razão ela se dá para isso? Porque ela não tem a visão do pecado. Porque ela quer continuar alimentando as próprias iniquidades. Então ali ela viu uma razão. Mas lá ela vai ver uma insatisfação pela própria visão. Pela própria visão. Quer dizer, aquilo que eu alimentei ao meu próprio benefício, a visão do interesse e da vantagem, quando eu estiver vendo, eu não vou entender. A mesma visão, eu não vou ter a mesma visão. Por isso vai vir a insatisfação, a indignação. Geralmente, filhas mulheres que não souberam o valor do dinheiro, os pais não ensinaram as coisas a ela da forma certa, geralmente, por que é que cai na mão de homens que são usurpadores, que são mentirosos, que vão sugar aquelas mulheres? Eles não vão conseguir manter, eles vão querer sugar ela financeiramente.
se satisfazer de outra maneira com ela, ter lucro, ter benefício, ter vantagem. Vá na fonte para você entender essa raiz de iniquidade. Qual é a fonte da raiz da iniquidade? O amor ao dinheiro. O interesse, a vantagem. É isso que Deus explica. Então, se teve o interesse e a vantagem, ele vai ver os problemas com os filhos. Todos eles vão ver problema com os filhos. Então, os filhos dizem, mas eu não tenho problema, eu não tenho. O que é que eu tenho a ver com isso? Deus diz, não tem a ver? E vai complementar o copo dos pais. Vão querer viver o mesmo erro que é de geração. Então, se não quer viver o erro, tem que buscar a razão. Qual é a fonte? Como é que quebra? Então, a maioria das pessoas estão presas no pecado. Ah, vou ter que largar o meu vício? Ah, não quero. Tem amor às iniquidades, ao pecado, ao desejo da carne. Então, ele não sabe as consequências. Ele não sabe como vêm as consequências. Então, há o tempo de plantar e o tempo de colher. Então, na plantação, eu tenho até a satisfação. Mas na colheita, eu vou ter a indignação. Na colheita, eu vou ter a indignação. Então, eu acho que você conhece pessoas, né? Eu fiz uma reflexão ontem e eu vi várias pessoas que se envolveram com homens e os filhos se envolveram com homens com o mesmo problema que era de geração dos pais. E o pai é indignado. O pai, na maioria das vezes, ele é indignado com os filhos. Mas ele se dá razão dessas iniquidades dele. Entende? Nas iniquidades dele, ele dá razão. Aqueles homens que escondem dinheiro e diz para a mulher que não recebeu, que não tem um dinheiro, os filhos, quando se envolve, é com homens preguiçosos, manipuladores, fingidos, sugadores de mulher. E aí alguns ainda vai bater na mesma casa, para que o pai sustente, para que a mãe sustente. É aqueles que é viciado, que não tem emprego, e eles não têm visão. Eles vão se dar razão, eles não creem no pecado. Eles não querem saber disso. Por isso, na visão, ele é injustiçado. Eu trabalhei, eu fiz a minha parte, eu criei os meus filhos, não criei para isso não. Eles fizeram o que eles quiseram, eu não mando no gosto dos meus filhos. É assim que ele tem visão. A gente faz os filhos, a gente não sabe a natureza, quem dá a natureza é Deus. Então eles não conseguem usufruir bem dos filhos, não conseguem ter prazer com aqueles filhos, vão viver fingindo, vão viver na indignação, na murmuração, porque só eles se dão razão. E é isso que Deus explica, eles não creem no pecado. Eles não sabem como são as consequências desse pecado. Por isso Deus vai dar a visão. Então os pais, eles vão ver as consequências na vida dos filhos. É isso que Deus explica. Então, peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.